Que a paz de Deus alcance sua vida neste momento. Seja bem-vindo à oração da vitória diária. Antes de iniciar este tempo com Deus, respire fundo e declare pela fé: hoje será um dia abençoado. Entrego minhas preocupações ao Senhor e confio que Ele já está cuidando de tudo. Deus preparou este momento para fortalecer o seu coração. Vamos orar. Senhor meu Deus, não venho com palavras ensaiadas ou discursos vazios, mas com a sinceridade de quem reconhece que precisa de Ti mais do que precisa do ar que respira. Tu conheces cada detalhe da minha vida, cada luta que enfrento, cada lágrima que já derramei em silêncio, cada medo que tento esconder até de mim mesmo. Nada está oculto aos Teus olhos, e é justamente por isso que me aproximo com confiança, sabendo que Tu me recebes exatamente como eu sou. Agradeço-te, Senhor, porque antes mesmo de eu pronunciar qualquer palavra, Tu já sabias o que meu coração precisava expressar. Agradeço-te porque Tua misericórdia se renova a cada manhã e porque Teu amor por mim não depende do meu desempenho ou das minhas conquistas. Tu me amas não pelo que eu faço, mas por quem eu sou aos Teus olhos. Teu filho amado, Tua filha preciosa, alguém por quem Tu deste o que havia de mais valioso no céu. Que essa verdade penetre profundamente em minha alma e dissipe qualquer mentira que o inimigo tenha plantado em minha mente. Neste instante, eu escolho silenciar as vozes do mundo que gritam ao meu redor, tentando roubar minha paz. Escolho desligar-me das preocupações que insistem em dominar meus pensamentos e voltar toda a minha atenção para Ti, o único que pode verdadeiramente satisfazer as necessidades mais profundas do meu ser. Que este momento de oração não seja apenas mais um ritual religioso, mas um encontro transformador que marque minha história para sempre. Que eu saia diferente de como entrei, que algo se quebre, que algo se liberte, que algo novo nasça dentro de mim. Senhor, Tu prometeste em Tua palavra que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, Tu estás no meio deles. Eu creio que Tu estás aqui agora, não como uma figura distante ou um conceito abstrato, mas como uma presença real, viva, poderosa e amorosa. Posso não te ver com meus olhos físicos, mas meu espírito reconhece Tua proximidade. Posso não te tocar com minhas mãos, mas minha alma sente o calor do Teu abraço. Envolve-me com Tua presença de tal maneira que todo medo seja dissipado e toda dúvida seja silenciada. Eu declaro que este é um momento separado, santo, consagrado para Ti. Nenhuma distração terá poder sobre minha mente. Nenhuma preocupação terá permissão para interromper esta comunhão. Eu estou aqui, completamente presente, completamente disponível, completamente rendido aos Teus pés. Fala ao meu coração, Senhor, porque Teu servo Te ouve. Ministra as áreas feridas da minha alma, toca nas feridas que ainda sangram, cura as memórias que ainda doem. Tu és o médico dos médicos, o conselheiro dos conselheiros, o restaurador de tudo o que foi quebrado. Reconheço diante de Ti, Senhor, que muitas vezes tenho caminhado carregando fardos que Tu nunca pediste que eu carregasse. Tenho tentado resolver com minhas próprias forças situações que só Tu podes solucionar. Tenho me preocupado com o amanhã, esquecendo que Tu já estás lá, preparando o caminho, removendo os obstáculos, abrindo as portas que nenhum homem pode fechar. Perdoa-me por cada momento em que duvidei do Teu cuidado, por cada instante em que permiti que o medo fosse maior que a fé, por cada ocasião em que esqueci quem Tu és e o que Tu já fizeste por mim. Hoje eu escolho confiar, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque Tu não mudas. Escolho crer não porque tenho todas as respostas, mas porque Tu tens. Escolho descansar, não porque os problemas desapareceram, mas porque sei que Tu estás no controle de todas as coisas. A Tua soberania não é afetada pelas minhas limitações. O Teu poder não é diminuído pelos meus fracassos. A Tua fidelidade não é abalada pelas minhas inconsistências. Tu permaneces o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso me dá segurança para enfrentar qualquer tempestade. Senhor, eu creio que os Teus anjos estão ao meu redor neste exato momento. Não como uma ideia bonita ou uma metáfora poética, mas como uma realidade espiritual concreta.
Tu enviaste teus mensageiros para me guardar em todos os meus caminhos, para me proteger de perigos visíveis e invisíveis, para lutar batalhas que eu nem sequer sei que estão acontecendo. Agradeço-te por essa proteção sobrenatural que me acompanha dia e noite, que não depende da minha consciência para operar, que está ativa mesmo quando eu durmo. Abre os meus olhos espirituais, assim como abriste os olhos do servo de Eliseu, para que eu possa perceber que aqueles que estão comigo são mais numerosos e mais poderosos do que qualquer força que se levante contra mim. Que eu nunca me sinta sozinho novamente, porque a verdade é que estou cercado por um exército celestial que obedece às tuas ordens. Que essa consciência me dê coragem para enfrentar os gigantes, ousadia para atravessar os vales e paz para descansar mesmo em meio às tempestades. Declaro sobre minha vida que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu condenarei, porque esta é a herança dos servos do Senhor. O inimigo pode tentar me atacar, mas não prevalecerá. Pode armar ciladas no meu caminho, mas eu não cairei. Pode lançar dardos inflamados contra minha mente, mas o escudo da fé os apagará todos. Eu não sou vítima das circunstâncias. Sou mais que vencedor por meio daquele que me amou e se entregou por mim. Senhor, neste momento eu entrego nas tuas mãos cada área da minha vida que precisa de livramento. Tu conheces as prisões invisíveis que têm me mantido cativo, as correntes que não podem ser vistas com olhos naturais, mas que pesam sobre minha alma como se fossem feitas do mais pesado dos metais. Algumas dessas prisões foram construídas por minhas próprias escolhas, outras foram impostas por circunstâncias que fugiram ao meu controle, e outras ainda são resultado de ataques espirituais que o inimigo tem lançado contra mim. Mas, independentemente de como essas prisões foram erguidas, eu sei que tu tens o poder de derrubá-las completamente. Assim como tu enviaste teu anjo para libertar Pedro da prisão, quebrando as correntes que prendiam suas mãos e abrindo as portas de ferro que pareciam impossíveis de transpor, eu clamo para que faças o mesmo comigo nesta hora. Que as correntes do medo sejam quebradas pelo poder do teu nome. Que as correntes da ansiedade se despedacem diante da tua presença. Que as correntes da depressão, do desânimo e da desesperança sejam completamente destruídas, porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E tu estás aqui, Senhor. Eu sei que tu estás aqui. Eu renuncio a todo espírito de medo que tem tentado controlar minha vida. Renuncio à ansiedade que rouba meu sono e minha paz. Renuncio aos pensamentos de derrota que insistem em me convencer de que não há saída para minha situação. Renuncio às mentiras do inimigo que sussurram ao meu ouvido que eu não sou bom o suficiente, que nunca vou conseguir, que meu caso é diferente, que para todos os outros tu ages, mas para mim tu te esqueceste. Essas são mentiras vindas do abismo e eu as rejeito completamente em nome de Jesus. A verdade é que tu me amas com amor eterno, que tu tens pensamentos de paz a meu respeito e não de mal, pensamentos para me dar um futuro e uma esperança. A verdade é que tu começaste uma boa obra em mim e vais completá-la até o dia de Cristo Jesus. A verdade é que nada pode me separar do teu amor, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Em todas essas coisas, sou mais que vencedor por meio de ti que me amaste. Que essa verdade seja gravada em meu coração com letras de fogo que nunca se apagarão. Senhor, eu clamo por livramento em minha mente. Há pensamentos que têm me atormentado, memórias que insistem em voltar trazendo dor, preocupações que se multiplicam como ervas daninhas em um jardim abandonado. Minha mente tem sido um campo de batalha, onde o inimigo tem tentado estabelecer fortalezas de negatividade, pessimismo e incredulidade. Mas eu declaro que toda fortaleza será derrubada pelo poder da tua palavra. Levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo e ordeno que minha mente seja renovada, transformada, alinhada com a tua vontade. Substitui os pensamentos de medo por pensamentos de fé. Substitui os pensamentos de escassez por pensamentos de abundância. Substitui os pensamentos de fracasso por pensamentos de vitória.
Substitui os pensamentos de rejeição por pensamentos de aceitação e pertencimento. Que eu pense nas coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama, nas quais há virtude e louvor. Que minha mente seja uma fortaleza de paz, onde tua presença habita constantemente, e não um território dominado pelo caos e pela confusão. Clamo também por livramento em minhas emoções, Senhor. Há feridas emocionais que nunca cicatrizaram completamente, rejeições que deixaram marcas profundas, traições que criaram muros ao redor do meu coração, perdas que ainda doem como se tivessem acontecido ontem. Eu tenho carregado essas dores por tempo demais, e elas têm afetado a maneira como me relaciono com as pessoas, a maneira como me vejo, e até mesmo a maneira como me relaciono contigo. Mas hoje, eu escolho entregar cada uma dessas feridas em tuas mãos, porque tu és o único que pode curar o que está quebrado. Derrama teu óleo de cura sobre cada ferida emocional. Que teu amor alcance os lugares mais profundos e escondidos do meu coração, aqueles lugares que eu nem sequer tenho coragem de visitar. Cura as memórias dolorosas da infância, os traumas que ficaram gravados em minha alma, as palavras de rejeição que ainda ecoam em minha mente. Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades, e isso inclui as enfermidades da alma. Faz em mim uma obra completa de restauração emocional, para que eu possa amar e ser amado sem medo. Senhor, eu preciso de livramento também em minha vida espiritual. Confesso que há momentos em que me sinto distante de Ti, em que a oração parece um monólogo vazio, em que a leitura da Tua palavra se torna apenas um exercício mecânico sem vida. Há uma frieza que às vezes se instala em meu coração, uma apatia espiritual que me impede de experimentar a plenitude da comunhão contigo. Não quero viver uma vida cristã morna, superficial, baseada apenas em aparências e rituais. Quero conhecer-te de verdade, experimentar tua presença de maneira real, viver uma vida de intimidade profunda contigo. Aviva meu coração, Senhor. Acende novamente a chama do primeiro amor que talvez tenha se apagado com o passar do tempo. Restaura a alegria da minha salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Que minha vida de oração seja transformada, que a leitura da Tua palavra se torne um banquete para minha alma, que a adoração brote do meu interior como uma fonte de água viva. Não permitas que eu me contente com migalhas quando Tu preparaste um banquete para mim. Leva-me a níveis mais profundos de conhecimento e experiência contigo. Eu clamo por livramento em meus relacionamentos. Há conflitos que precisam ser resolvidos, feridas que precisam ser curadas, perdões que precisam ser concedidos e recebidos. Há pessoas que me magoaram profundamente e com as quais ainda guardo ressentimento em meu coração. Há também pessoas que eu magoei e com as quais preciso me reconciliar. Senhor, Tu sabes que sozinho eu não tenho forças para dar esses passos, mas com Tua ajuda todas as coisas são possíveis. Trabalha em meu coração e nos corações daqueles com quem preciso me reconciliar. Dá-me a graça de perdoar assim como Tu me perdoaste. Não um perdão superficial que apenas pronuncia palavras vazias, mas um perdão genuíno que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Remove de mim toda a amargura, toda a ira, toda a malícia, e enche meu coração de compaixão, bondade e amor. Que meus relacionamentos sejam restaurados, que pontes sejam reconstruídas onde antes havia apenas escombros, que a paz reine onde antes havia guerra. Tu és o Deus da reconciliação, e eu confio que farás essa obra em minha vida. Senhor, eu também preciso de livramento em minha vida financeira. As preocupações com dinheiro têm tirado minha paz, as dívidas têm pesado sobre meus ombros, a escassez tem gerado ansiedade e medo do futuro. Eu sei que Tu és o dono do ouro e da prata, que os recursos do universo inteiro estão em Tuas mãos, que Tu podes suprir todas as minhas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. Não te peço luxo ou extravagância, mas peço provisão, peço sabedoria para administrar o que Tu me dás. Peço portas de oportunidade que me permitam trabalhar com dignidade. Abre o céu sobre minha vida financeira.
Repreende o devorador em meu favor. Ensina-me a ser fiel nos dízimos e generoso nas ofertas, não por obrigação, mas por amor e gratidão. Dá-me criatividade para gerar renda, sabedoria para economizar, discernimento para investir e generosidade para abençoar outros. Que eu nunca coloque minha confiança no dinheiro, mas sempre em Ti, o provedor de todas as coisas. Livra-me da mentalidade de escassez e estabelece em mim uma mentalidade de abundância baseada na Tua fidelidade. Senhor, eu clamo agora por livramento sobre minha saúde física. Tu formaste meu corpo com Tuas próprias mãos, conheces cada célula, cada órgão, cada sistema que funciona dentro de mim. Nada escapa ao Teu conhecimento, nenhuma enfermidade é mistério para Ti, nenhuma dor passa despercebida aos Teus olhos amorosos. Se há algo em meu corpo que não está funcionando como deveria, se há alguma doença se desenvolvendo em silêncio, se há alguma fraqueza que tem limitado minha qualidade de vida, eu entrego tudo isso em Tuas mãos poderosas e peço que Tua cura se manifeste plenamente. Tu és o mesmo Deus que curou leprosos, que devolveu a visão aos cegos, que fez os paralíticos andarem e os surdos ouvirem. Teu poder não diminuiu com o passar dos séculos. Tua compaixão não esfriou. Teu braço não está encolhido para salvar e curar. Eu creio que pelas Tuas chagas fui sarado, que Tu levaste sobre Ti minhas enfermidades e carregaste minhas dores. Não preciso implorar por algo que Tu já providenciaste na cruz, apenas preciso receber pela fé o que Teu sacrifício já conquistou. Recebo agora Tua cura para cada área do meu corpo que necessita de restauração. Que Teu poder percorra meu corpo dos pés à cabeça, trazendo renovação e vitalidade. Fortalece meu sistema imunológico para que ele combata toda doença e infecção. Restaura meus órgãos para que funcionem em perfeita harmonia. Cura qualquer inflamação, remove qualquer tumor, purifica meu sangue, fortalece meus ossos, renova minhas energias. Que eu tenha saúde para cumprir o propósito que Tu estabeleceste para minha vida. Que eu tenha vigor para servir-Te com alegria. Que eu tenha disposição para abençoar minha família e todos ao meu redor. Senhor, estendo este clamor por livramento também sobre minha família. Cada membro da minha casa é precioso aos Teus olhos, e eu os coloco agora sob a cobertura do Teu sangue poderoso. Meu cônjuge, meus filhos, meus pais, meus irmãos, todos aqueles que estão ligados a mim por laços de sangue e de amor, eu os entrego em Tuas mãos. Protege-os de todo mal, guarda-os de todo perigo, livra-os de toda cilada do inimigo. Que Teus anjos acampem ao redor de cada um deles, assim como acampam ao meu redor. Onde houver conflito em minha família, traze paz. Onde houver distância emocional, traze reconciliação. Onde houver falta de comunicação, abre canais de diálogo saudável. Onde houver feridas antigas que nunca foram tratadas, traze cura profunda. Que minha casa seja um lugar de refúgio, de amor, de aceitação e de crescimento. Que as paredes do meu lar sejam ungidas com Tua presença. Que o ambiente seja saturado de paz. Que qualquer espírito de discórdia, de contenda ou de divisão seja expulso em nome de Jesus. Eu oro especialmente pelos membros da minha família que ainda não Te conhecem ou que se afastaram dos Teus caminhos. Tu conheces cada um deles pelo nome. Tu sabes exatamente onde estão e o que está impedindo que se aproximem de Ti. Eu não tenho poder para converter ninguém, mas Tu tens. Eu não posso mudar corações, mas Tu podes. Trabalha na vida de cada um deles, remove as vendas espirituais que cobrem seus olhos, quebra as correntes que os mantêm presos ao pecado e atrai-os com cordas de amor para Ti. Senhor, eu preciso de livramento também em relação ao meu futuro. A incerteza do amanhã tem gerado ansiedade em meu coração. O medo do desconhecido tem paralisado meus passos. As dúvidas sobre qual caminho seguir têm me deixado confuso e indeciso. Mas eu sei que Tu já estás no meu futuro, que Tu conheces o fim desde o princípio, que nenhum dia da minha vida Te pega de surpresa. Tu preparaste de antemão boas obras para que eu andasse nelas, e eu confio que me guiarás a cada passo do caminho.
Livra-me da ansiedade em relação ao amanhã. Ensina-me a viver um dia de cada vez, confiando que a graça que tu dás é suficiente para cada momento. Não preciso me preocupar com problemas que ainda não aconteceram, porque quando eles chegarem, se chegarem, tua graça estará lá me esperando. Que eu aprenda a descansar na tua soberania, sabendo que tu tens o controle de todas as coisas e que trabalhas todas as circunstâncias para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. Revela-me tua vontade para minha vida. Ilumina meus passos com a lâmpada da tua palavra. Quando eu precisar tomar decisões importantes, dá-me sabedoria e discernimento para escolher o caminho certo. Fecha as portas que precisam ser fechadas, mesmo que eu insista em querer abri-las. Abre as portas que tu queres que eu atravesse, mesmo que eu tenha medo de dar o primeiro passo. Que eu nunca corra à frente de ti, nem fique para trás, mas que caminhe sempre ao teu lado, no teu tempo, segundo a tua vontade. Senhor, eu clamo por livramento sobre meu propósito e chamado. Há momentos em que me sinto perdido, sem saber exatamente por que estou aqui, qual é minha missão nesta terra, o que tu esperas de mim. Essa falta de clareza gera frustração e a sensação de que estou desperdiçando minha vida com coisas que não têm significado eterno. Mas eu creio que tu me criaste com um propósito específico, que há algo único que só eu posso fazer, uma contribuição que só eu posso dar ao teu reino e ao mundo ao meu redor. Revela-me esse propósito de maneira clara e inequívoca. Mostra-me os dons e talentos que tu depositaste em mim e ensina-me a usá-los para a tua glória. Remove de mim a tentação de me comparar com outros, de invejar os dons alheios, de menosprezar o que tu me deste. Que eu floresça exatamente onde tu me plantaste, que eu brilhe com a intensidade que tu determinaste, que eu cumpra fielmente a missão que tu me confiaste. Não quero chegar ao fim da minha jornada e descobrir que desperdicei minha vida com coisas que não tinham valor eterno. Livra-me também, Senhor, do perfeccionismo paralisante que me impede de agir por medo de errar. Livra-me da procrastinação que adia indefinidamente o que deveria ser feito hoje. Livra-me do medo do fracasso que me mantém na zona de conforto quando tu me chamas para águas mais profundas. Livra-me da opinião dos outros que muitas vezes pesa mais do que a tua voz em minha vida. Que eu tenha coragem para obedecer mesmo quando não entendo completamente, para avançar mesmo quando o caminho parece incerto, para confiar mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Senhor, eu reconheço que o inimigo da minha alma tem trabalhado incansavelmente para me destruir. Ele conhece o propósito que tu tens para minha vida e fará de tudo para impedir que eu o cumpra. Ele usa estratégias sutis e ataques diretos, mentiras disfarçadas de verdade e tentações que parecem inofensivas. Mas eu não sou ignorante quanto às suas maquinações, e declaro que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O inimigo é um adversário derrotado, e eu me posiciono sobre a vitória que Cristo já conquistou na cruz. Senhor, neste momento final de oração, eu entrego meu coração completamente em tuas mãos e peço que tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, inunde cada fibra do meu ser. Que essa paz não seja apenas uma sensação passageira, mas uma âncora firme que permaneça comigo em todos os dias da minha vida. Tu prometeste que deixarias tua paz conosco, não como o mundo a dá, mas uma paz genuína, profunda, inabalável. Eu recebo essa paz agora. Deixo que ela preencha os espaços vazios da minha alma, que ela silencie as vozes de medo e incerteza, que ela restaure a tranquilidade que o inimigo tentou roubar de mim. Fortalece minha fé, Senhor, para que eu possa enfrentar os dias que virão com a certeza absoluta de que tu estás comigo. Que minha fé não seja abalada pelas circunstâncias adversas, pelas notícias negativas, pelas opiniões daqueles que não te conhecem. Que eu me lembre sempre de que tu és fiel, que nunca falhaste e nunca falharás, que cada promessa que saiu da tua boca se cumprirá no tempo perfeito. Eu escolho crer mesmo quando não vejo, confiar mesmo quando não entendo, adorar mesmo quando as lágrimas escorrem pelo meu rosto, porque sei que tu és digno de toda a minha confiança. Agradeço-te
porque os anjos estão ao meu redor, porque tua proteção me envolve como um escudo, porque o livramento que eu tanto precisava já está se manifestando em minha vida. Agradeço-te porque este momento de oração não foi em vão, porque algo se moveu no mundo espiritual enquanto eu clamava, porque correntes foram quebradas, portas foram abertas e um novo capítulo está começando em minha história. Eu saio desta oração diferente de como entrei, mais forte, mais confiante, mais cheio de esperança e de paz. Que assim seja. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido amigo, querida amiga, que bênção ter você aqui conosco neste momento tão especial de comunhão com Deus. Saiba que esta oração foi feita com muito carinho, pensando exatamente em você e nas batalhas que está enfrentando. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto orava conosco, eu quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações, para que você não perca nenhum momento de oração e edificação espiritual. Deixe também seu comentário aqui embaixo, conte-nos como Deus falou com você hoje, compartilhe seu testemunho, peça oração se precisar. Esta é uma família e queremos caminhar juntos com você nessa jornada de fé. Que Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família e tudo o que suas mãos tocarem. Até a próxima oração e lembre-se, você nunca está sozinho, porque o Senhor está sempre ao seu lado.